De volta com o nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Nessa aula, nós vamos falar sobre listas ou arrays. Arrays são variáveis mais avançadas que são capazes de guardar não um único valor, mas vários. Lembra lá da última aula que a gente estava falando de que existem super variáveis, que ela tem várias variáveis dentro dela? Sobre isso que está falando aqui. Então, as listas ou os arrays, eles são variáveis e tem dentro deles um conjunto de outras variáveis. Então, arrays, eles são classificados como listas com características que é armazenar valores conforme eles são colocados na lista. Quando a gente cria uma variável, a gente já define o tipo dela e dá um valor, né? Para esse outro tipo, no caso da lista, a gente trabalha com ele de uma forma um pouquinho diferente. Algumas linguagens permitem que as listas recebam valores de tipos de dados diferentes e outras não. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma variável ela consegue colocar várias outras dentro dela, o tipo de todas as outras tem que ser o mesmo em algumas linguagens, em outras não. Eu posso, por exemplo, ter na primeira caixinha uma variável do tipo string, na segunda caixinha uma variável do tipo boolean, na terceira caixinha uma variável do tipo short ou double, entendeu? Então, algumas linguagens permitem que você faça, né, que você tenha uma lista ou um array de variáveis de tipos diferentes e outras não. Então, vejamos aqui como é que a gente faz para criar um tipo de variável que é igual a uma lista ou um array. Em Portugal, seria assim: var v recebe integer e um vetor com 10 posições. Então, para colocar um valor dentro de uma caixinha específica, a gente vai chamar o v de vetor, que a gente definiu ali, mais a posição do vetor entre colchetes. Por exemplo, aqui a gente está atribuindo o valor string na posição 0 do vetor. E aí você pode fazer isso para todo o vetor. Quando a gente está se referindo à posição do vetor, a gente tem que ter cuidado com a numeração, porque começa no 0 a primeira posição. Então, ele vai do 0 a 9. Se a gente colocar a posição 10 aqui, vai dar um problema, porque não vai existir esse espaço aqui na memória, porque criou de 0 a 9, entendeu? Então, sempre quando a gente cria um vetor, a gente tem que saber que a primeira posição é o 0, ok? E vai de 0 a 9 no caso se você botar 10 posições. E aqui, no caso dessa linguagem aqui, ó, lembra que a gente falou que cada linguagem define se o vetor vai conseguir botar misturado os tipos ou não? Ó, nessa linguagem, no caso aqui Portugal, né? O primeiro valor, que é a posição 0, tem uma string lá dentro. A posição 1 já tem um número de ponto flutuante. E aqui ele já tem um cálculo de um inteiro. Ele está fazendo aqui um casting e está colocando o valor que tem na posição 1 do vetor, que é o valor de π, somando mais 1. E está atribuindo lá dentro da caixinha que tem na posição do vetor, na caixinha 2. Para o nosso exemplo, nós assumimos que nosso array ele permite apenas valores para o mesmo tipo, ok? No caso aqui abaixo, quando a gente vai analisar esse código, a gente vê que uma variável tem aqui um valor inteiro, outra variável tem um valor de lista,
Tá vendo? É uma lista de inteiros. Legal. Aqui na linha 19, está atribuindo um número à variável número atual. Essa variável número atual é um inteiro. Quantidade de itens é como se fosse um método que vai percorrer essa lista. Tá vendo? Lista números é uma variável do tipo lista que recebe a quantidade de inteiro que a gente vai definir aqui embaixo. Então a gente tem um exemplo de programa em Portugal aqui, percorre uma lista. Vamos analisar esse programa para ver o que ele faz. Aqui no enunciado aqui já fala, né? No próximo exemplo, vamos registrar os primeiros 20 números que são divisíveis por 2 ou por 5 e mostrar depois esses números. Então, esse programa aqui, ele percorre uma lista. Ele percorre até a 20ª posição e vai salvando dentro de cada caixinha um número que seja divisível por 2 e por 5. Então, a gente já sabe que a gente tem uma lista, tem um número inteiro aqui. Esse número inteiro é a definição do tamanho da lista. Então, se a gente ver aqui, ó, nesse pseudocódigo, a gente tem aqui o início, aí tem uma variável lista número, aí tem essa variável aqui, ó, que é uma lista do tipo inteiro. E tem essa outra variável aqui, que também é do tipo inteiro, mas ela é só uma variável comum. Só para guardar um valor dentro dela, certo? E aqui embaixo a gente está definindo um valor para ela. Aí tem um processamento aqui, ó, para fazer isso aqui que ele está falando, ó. Colocar os primeiros 20 registros, colocar números lá, né? Que são divisíveis por 2 ou por 5. E mostrar esses números. Aí, depois desse processamento, ele termina aqui no fim enquanto. Aí tem aqui, ó, mostrar a lista de números. Ele vai mostrar a lista de números. Depois tem um outro processamento aqui. Aqui nesse de cima, ele vai mostrar os números. Ele vai colocar na lista os números que são divisíveis por 2 ou por 5. Nesse outro de baixo aqui, ele vai colocar os números que são divisíveis por 2 somente, certo? E aí ele termina aqui o algoritmo. Quando a gente precisa acessar o valor de um item da lista, normalmente a gente se referencia com o nome da variável seguido de colchetes e o número da caixinha dentro do colchete. Quando falamos na estrutura de lista, a gente precisa entender que os índices sempre começam com 0, não pode esquecer disso. E listar números na posição 0 representa a primeira posição da lista. E listar números na posição 19 seria o 20º item. Ou seja, o último da lista, se a lista tiver 20 itens. Beleza? Então, era isso o resumo dessa aula. A gente vai ver arrays e listas muito a fundo mais para frente no curso de Java. Eu espero ter contribuído muito para o seu crescimento profissional. Não esquece, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito ainda e eu vejo você no próximo vídeo.